agora é o tempo da reforma da Previdência, da nova Previdência e, obviamente, na sequência já do próximo pacote envolvendo economia, como a reforma tributária e também a questão da revisão do Pacto Federativo. A pauta de costumes é uma pauta que vai andar concomitante a isso, mas nesse momento todo o foco do governo e do Congresso está voltado para a nova Previdência. Então não tem como atrapalhar. Ademais, o Congresso é gigantesco. Nós temos 503 deputados e 81 senadores, né, minha gente? Não é possível que nós não consigamos discutir mais que um tipo de pauta numa casa daquele tamanho. Melhor marca do governo Bolsonaro hoje? Melhor marca do governo Bolsonaro? A honestidade, a franqueza, a clareza. Eu acho que essa é a grande marca do governo. Todo o resto a gente ajusta. Tudo dá para aprender, dá para ajustar. Se uma pessoa não está fazendo o trabalho bem feito, troca, como ele já trocou ministro. Então isso não tem problema. Agora, quando não tem honestidade, quando não tem franqueza, quando não tem transparência, aí não tem jeito. E a dificuldade qual? Olha, a dificuldade, eu acho que a dificuldade é a gente realmente terminar de afinar o time. A gente está afinando o time. Você viu que trocou agora há pouco o ministro da Educação, então é um novo ministro, está chegando, excepcional, um ótimo gestor, acho que vai dar muito certo, mas tem que fazer os ajustes ali e também o ajuste com o Congresso Nacional, que está cabendo a essa que vos fala, né? Um baita de um trabalho, fazer essa pavimentação, construir uma ponte do Congresso Nacional para o Palácio do Planalto, uma ponte sem porteiras, para que a gente possa realmente ter um livre diálogo, um livre trânsito e construir um Brasil juntos. Sua maior dificuldade com uma nova função? Nenhuma, zero. É impressionante, assim, até eu me surpreendo com a tranquilidade com que eu estou trabalhando dentro do Congresso Nacional. Eu já conheci e cobri a política há 20 anos, isso facilita muito, né? Eu, como jornalista aí na profissão de vocês, estava no pé da politicaiada aí durante 20 anos na cola deles. Então eu sei tudo quem é quem, eu sei o que fazem, o que foram, o que são, eles também me conhecem, então eu não estou com nenhuma dificuldade, graças a Deus. Me perguntam às vezes, mas você, por ser mulher, eu falo, gente, eu não enfrento machismo nenhum, não enfrento frescura nenhuma. As dificuldades da política são as dificuldades normais, inerentes à política. Não quer dizer que eu vou enfrentá-la. Eu acho até que, em relação às dificuldades tradicionais do Congresso Nacional, eu estou passando isso, tirando isso, assim, fichinha, porque eu estou conseguindo um bom relacionamento aí com todos os líderes, inclusive com aqueles que no passado recente havia algum atrito. A base já está alinhada. A sua participação aí com o setor vitivinícola, como é que está esse engajamento aí? Olha, eu estou com bastante expectativa para ouvi-los, né? Eu sei que já houve a apresentação desta pauta para a criação da Zona Franca aqui da região, para alguns outros parlamentares, incluindo o presidente da Câmara. Conversei com ele, inclusive, a respeito, que estaria aqui, e estou ávida para ouvi-los, né? E para saber quais são os planos. Eu não saio opinando sem saber quais são os planos, né? Porque essa coisa de achar é para amador. Eu gosto de ter certeza das coisas. Então, eu quero ouvir, quero ver números, quero ver dados, né? Para que a gente possa trabalhar junto com vocês aí pelo melhor caminho para essa região aí que produz vinho. Esse projeto da Zona Franca do vinho, deputado, tem sido uma união de esforços, né? E recentemente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também abraçou a causa. E a senhora, a partir desse encontro, né, se espera que seja mais uma liderança a abraçar. Como líder de governo, é possível agilizar o trâmite em Brasília? Ou talvez a líder de governo tem mais força que o presidente da Câmara? Ou como é que é essa somatória de esforços a partir de agora? Bom, como eu disse, primeiro eu preciso conhecer o projeto exatamente para saber o que é. Eu preciso de números, de dados e saber o que ele significa de fato aqui para a região. E saber da boca de vocês. Vocês que sentem, vocês que moram aqui, que são da região, que sentem a importância exatamente disso. A força da líder do governo é uma força que se soma à força do presidente da Câmara e de outros tantos parlamentares. Lembrem-se que, como líder de governo, eu tenho um trânsito grande, obviamente, com o governo federal como um todo. Mas eu, assim como o próprio presidente, nós somos um voto. Ali dentro da Câmara dos Deputados, para você conseguir fazer alguma coisa, é preciso maioria. Não adianta só você ter prestígio ou ser líder disso ou daquilo. Não, você tem que construir com os outros partidos para que se tenha voto. Então, do parlamentar que teve menos voto na urna ao mais votado, ali dentro todo mundo é um voto. Então é um processo de construção. A base já está alinhada para defender a reforma da Previdência? Olha, já conseguiu isso? Olha, a gente viu os bons números na CCJ, né? Até o próprio governo aguardava 43 votos, tivemos 48.
Então tivemos mais do que a conta feita pelo próprio governo. A gente sabe que tudo é um processo de construção. Não é assim, né? Aprovou na CCJ, então é certo que vai aprovar, né, no plenário. Mas a gente está caminhando para essa aprovação e a reforma vai sofrer ajustes, porque há muitos líderes que dizem que não concordam com alguns pontos. É melhor a gente flexibilizar alguns pontos e manter os votos do que ir para o enfrentamento e perder esses votos. Eu não vou perder voto nenhum. Agora, eu tenho pedido muita sensibilidade aos parlamentares, inclusive aos parlamentares aqui do Sul, para que nós não desidratemos a reforma a ponto de termos uma reforma anoréxica. Eu preciso de uma reforma com tudo em cima, 1 trilhão garantido. É isso que eu preciso. Se o governo não abre mão de constar na reforma? A gente só não abre mão da espinha dorsal, do valor. O que vai se mexer dentro do Congresso Nacional aí é um problema do Congresso Nacional. Então, não gostou do BPC, não gostou do rural, que são 2 pontos que estão pegando muito já desde a apresentação do texto. Muito bem, vamos discutir BPC e rural, se quer modificar, se quer tirar, se quer fazer algo diferente, não tem problema. Agora, a gente não pode desidratar muito, porque senão ela perde a razão de ser. Ela vai resolver um problema imediato desse governo, ou daqui mais 4 anos, e quando chegar o próximo governo vai estar confusão de novo esse negócio de reforma. A gente quer resolver um problema do Brasil e quer resolver aí para um longo prazo, 2, 3 décadas. Né? Não é uma reforma de um governo, é uma reforma do país. E é por isso que eu estou buscando aí esses apoiamentos em todo o país, inclusive aqui no Sul e de todo mundo. Tá? Estou buscando votos, inclusive da oposição. Por quê? Porque esse é um tema que não diz respeito a partido A, B ou C. Ou nós queremos um Brasil de fato crescendo, geração de emprego, dinheiro no bolso do brasileiro, investimentos aqui, ou a gente quer a quebradeira generalizada a começar pelos estados. Eu voto por um país grande e eu acho que qualquer parlamentar vai votar por isso, mesmo aqueles que criticam o governo. A senhora falou na naturalidade da política hoje. É natural o assédio, a pressão da família e do Olavo de Carvalho, do governo Bolsonaro? Gente, eu não falo nada que envolva a família do presidente da República. Eu acho que isso é uma coisa assim que não tem a razão de ser. O Brasil são figuras é públicas, tão né? importante, mas é a família do presidente. Eu não falaria da sua e não falo da dele. E também não deixo que falem da minha. Eu acho que a gente tem muito mais o que fazer. Não respinga. E enquanto a gente ficar com futrica, fazendo conversa de comadre, dando atenção para o que disse o filho do presidente, para o outro filho, não sei o quê. Gente, deixa a família presidencial tocar a vida, escrever o que quiser. Nós estamos num país democrático. Eles podem falar o que quiserem. Não nos cabe aqui ficar de Maria fofoqueira. Eu estou preocupada com a economia, com geração de emprego. Você acha que eu estou preocupada com o que alguém escreveu no Twitter? Eu nem vejo. Em relação ao Olavo de Carvalho, é um grande amigo, um amigo querido, que eu gosto, meu parceiro, né? Me chama de meu anjinho, para você ter uma ideia de como é a minha relação com o Olavo, fez campanha para mim, e eu vejo que ele está em atrito com uma outra figura do governo, que são figuras que eu gosto muito, que são generais. Eu sou amiga do Santos Cruz. Então eu fico numa situação, eu fico ali entre a cruz e a espada. Né? Eu não vou criticar nenhum nem outro, porque eu tenho ali os meus amores pelos dois. A minha ideia é pacificar esse país. Então, quem sabe eu também consiga aí, num futuro recente, fazer a pacificação entre o grupo de generais e o meu querido amigo professor Olavo de Carvalho. O presidente Lula classificou o governo de malucos, bando de malucos. Que avaliação a senhora faz? A senhora que está numa guerra desenfreada para entender o diálogo entre as partes. Eu acho que o chefe de um bando de ladrões não tem nenhuma autoridade para fazer qualquer julgamento deste ou de qualquer governo. Esse é um governo decente, honesto, em que não pesa uma vírgula em relação à corrupção. Então, o ex-presidente, atual presidiário, Lula, que restrinja-se a sua insignificância de presidiário, o que ele fez com essa decisão, essa liminar, para que ele dê entrevista, foi uma tentativa de iniciar uma campanha política. Esquece, ele entrou na cadeia e não sai da cadeia pelo menos pelos próximos 20 anos, porque vai ser condenado em outras tantas ações. Né? Então eu não vou fazer comentário político com um bandido, porque senão daqui a pouco eu vou ter que comentar as declarações do Marcola, do Fernandinho Beiramar, e aí não dá, né, gente? Deputada, no passado tivemos as eleições, né, e vários candidatos e também jornalistas do ramo político vieram para Bento Gonçalves e falaram que as redes sociais não teriam tanta força ainda para definir uma eleição. Erraram feio. Passamos as eleições, a gente viu o resultado. O que a senhora pode falar disso e também a questão das fake news, que a gente está vendo um emaranhado de fake news, inclusive de veículos de comunicação que publicam e acabam
atrapalhando, enfim, muitas vezes o trabalho do governo. Como é que a senhora avalia isso? Olha, gente, eu dizia lá atrás que as redes sociais definiriam as eleições, diziam que eu era doida, que eu era doida. Então tá aí, né? A doida, a mulher mais votada da história do país, né? O presidente Bolsonaro eleito pelas redes sociais, a campanha mais barata também da história. Então, esse é um fenômeno que não volta mais, não tem como desfazer. A próxima eleição também, anotem aí, será a eleição das redes sociais e as outras. Por quê? Porque é a única maneira que o eleitor tem de ficar muito perto do político, de criticar, de botar o dedo no nariz dele, ou de dar sugestão, ou de falar, você não me representa, ou você me representa. É a aproximação do político com quem vai votar. Então, acabou. A rede social vai definir a eleição, pronto, acabou. Claro que eu acho que a partir das próximas eleições, a propaganda de rádio, TV, tem lá o seu peso, mas perto das redes não chega nem perto. Fake news. Gente, fake news. O pessoal reclama que tem fake news nas redes. Quer mais fake news que a Folha de São Paulo faz? Então, a fake news tem em tudo que é lugar. E aí tem o quê? Aí você tem a justiça. Quando há uma fake news contra mim, eu aciono a justiça imediatamente, acabou. Não tem conversa. Opinião, não. Qualquer um de vocês pode dizer, eu gosto, eu não gosto, ela é feia, ela é bonita, ela é gorda, ela é magra, ela é isso, ela é aquilo, ela trabalha bem, trabalha mal. Isso aí é opinião. Agora, a notícia não se manipula, não se distorce. Para isso, eu acho que tem que se buscar a justiça e, no caso das redes sociais, é a mesma coisa. Também é da liberdade. Se a gente criar uma censura para a rede, falando que, porque tem uma fake news aqui ou acolá, então eu vou criar um processo de censura. Aí a gente corre o risco de segurar uma informação, censurar uma informação correta, porque tem algum malandro espalhando fake news. Eu acho que o melhor policial nisso é o próprio consumidor da notícia, o próprio seguidor de rede social. Ele vai aos poucos vendo quem fala a verdade e quem fala a mentira. Então é do processo democrático.